Aqui se alguém precisa. João capítulo 1, versículo 1 ao 18. Quem já tomou água? Ó, eu tô na primeira ainda, mas eu tomei um copo primeiro aí, já tô aqui, ó. Daqui a pouco acaba. Gente, é bom demais acordar cedo, não é? A gente acordar e já tomar água. Quem tem que ir trabalhar não tem jeito, mas quem tá em casa, se bobear, acorda tarde. Eu sou assim, ó. Se eu acordar depois das 7 horas da manhã, pra mim o corpo fica horrível, horrível. Agora, se eu acordar mais cedo, aí fica. E já tomando água, eu fico com energia, o meu dia é bom, né? E é saudável pra gente. Mas enfim, vamos ler. A palavra que se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que iluminava a todo o homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele quem eu falei, o que vem após mim e existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E da sua plenitude todos nós recebemos a graça sobre a graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, do seio do Pai, e ele o declarou. Texto maravilhoso, né? Os primeiros versículos aqui de João. Tem o versículo 12 que me chamou muita atenção e falou comigo essa manhã, né? Deus falou comigo, que está escrito assim, ó, mas a todos quanto o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Olha que texto maravilhoso. Deixa eu só fechar o áudio aqui, que aí fica menos ruído, né? Que texto maravilhoso, gente. Assim, o Evangelho de João, ele foi escrito para os gentios, né? Ele não foi escrito diretamente para os judeus. Diferente do Evangelho de Mateus, ele tem o Evangelho de Mateus fala mais com os judeus, né? Apesar de que é um evangelho para todos, que Deus deixou sua palavra para todos, mas a gente nota lá que Mateus ele fala mais de costumes, ele fala mais diretamente com os judeus. Já João, ele já usa uma linguagem mais universal, ou seja, ele fala mais com os gentios. O que que são gentios? Somos nós, né? São as pessoas que não eram judeus, tá? Os romanos, os persas, enfim, tá? O povo da Índia, a galera geral que não era judeu. Então, o João ele fala mais diretamente com essas pessoas, tanto que ele começa falando aqui, ó, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que crê no Filho, né? Ele fala aqui, ó, 12, mas a todos quanto receberam, o versículo 11, ó, ele veio para os seus e os seus não receberam, ou seja, os judeus.
mas a todos quanto o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então, assim, por que que os judeus não o receberam? Porque os judeus não acreditavam que ele era o filho de Deus. E os judeus, eles se consideravam os únicos filhos de Deus. Então eles já se consideravam filhos de Deus, porque eles eram filhos de Abraão, e realmente eles são o povo escolhido de Deus, eram, né, o povo escolhido de Deus ali, é, biologicamente falando, porque eram filhos de Abraão também. Então, tipo, você falar para um judeu, cara, eu quero ser um filho de Deus também. Assim, não, só a gente que é filho de Deus. Mas aí o João fala aqui que, que, que a todos quanto crerem também é dado o poder de ser filho de Deus, não só os judeus, mas os gentios também. A gente não tinha o direito, não tinha o direito de ser filho de Deus. Segundo a lei, não tinha, tá? Mas Jesus veio para nos dar esse direito, nos dar esse direito. Então não importa se somos judeus ou não, nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. Não tem diferença nenhuma da gente para os judeus. Somos filhos de Abraão da mesma forma também, pelo poder de Deus e pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? E eu fico me imaginando, sinceramente, gente, eu pensei hoje realmente, tá? Agora de manhã, como seria a nossa vida, a minha vida sem Jesus? Assim, você já imagina você no meio de um mar, em um barco, sem uma bússola. Para onde você vai? O que você faz? Sem direção, sabe? Então, assim, não ia fazer sentido, né? Como que a gente ia dar direção para a nossa vida sem os princípios, sem a palavra de Deus para nos orientar, sem o Espírito Santo para falar ao nosso coração? Tenho certeza. Se você parar agora, ó, um segundinho e tenta imaginar como seria a sua vida sem Jesus. Você não precisa nem ser religioso, tá? Não estou falando nem de ser religioso. Só para pensar como seria a nossa vida sem isso daqui, ó, e sem Jesus. Assim, eu acho que seria um caos, né? Teria muito mais pessoas depressivas, amarguradas, perdidas, cruéis, sem sentido, sem nada. Porque se a gente for parar para pensar, até um bandido, um traficante que está lá no morro, ele ainda olha para a palavra de Deus e ainda sente, assim, temor e pensa ainda em largar aquela vida, sabe? Porque ele tem isso ainda tem isso daqui para falar com ele, para avisar para ele. Imagina como seria o nosso mundo, o nosso Brasil, sem Jesus, sem a palavra de Deus. Os nossos políticos, se já nos roubam, né? Se já rouba a gente, eles iriam roubar muito mais. Então, assim, se a gente já é pecador, sem Jesus, seria muito mais difícil, muito mais difícil. Sabe? Então, ele veio para nos dar esse direito, para, sabe, mudar realmente a nossa vida e nos dar o direito de sermos filhos de Deus. E não só viver é, é, com ele como algo superficial, que a gente só olha e fala, beleza, eu tenho ele na minha vida, faz sentido, tá ok, tá me dando direção aqui. É um amuleto, né? Ele não é um amuleto. De fato, ele nos fez sermos filhos de Deus para vivermos na plenitude. Na plenitude, não é de forma superficial, mas é de fato como filhos. O filho, ele tem, ele tem liberdade para falar com o pai. O filho, ele tem intimidade para falar com o pai. O filho, ele entra a hora que quiser na casa do pai, na casa da mãe. Você não pede permissão para entrar na casa do seu pai e da sua mãe, né? No geral. Você não pede permissão para entrar e abrir a geladeira da casa da sua mãe e do seu pai, porque você tem intimidade ali, você tem liberdade ali. Então, esse direito que Jesus nos deu de sermos filhos de Deus é de fato de forma plena mesmo, não é de forma superficial, não é como um amuleto, é de forma plena mesmo, sabe? A gente ter intimidade para pedir a Ele, para falar sobre os nossos problemas para Ele.
Ah, eu só procuro Jesus no momento das dificuldades. Não, ele é nosso pai. Tem filhos que são mais rebeldes e realmente só procuram o pai na hora de dificuldade, mas o pai não fecha a porta. Ele não fecha. Lembra que no texto de ontem a gente leu que Jesus disse para os judeus: Olha, eu não estou aqui para julgar vocês. Eu não estou aqui para julgar vocês. Pelo contrário, eu estou falando isso para vocês porque eu quero salvar vocês. Eu quero salvar, eu não estou para julgar. Então, mesmo que a gente seja rebelde, que a gente erre muito, mas a gente tem liberdade tanto nos momentos bons para falar com Deus, para entrar dentro da casa, para abrir a porta da geladeira, para ter intimidade, como nos momentos difíceis também. E eu acho que é nos momentos mais difíceis que Deus mais fala conosco. É nos momentos de mais rebeldia que quando a gente erra, quebra a cara, tropeça, cai, capota, né? Que a gente tem que buscar Ele, que a gente tem que se aproximar dele e falar com Ele: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu sou seu filho, eu tô aqui, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, me dá direção, realinha a minha rota aqui, ó, ajusta a minha rota porque eu saí da rota, eu perdi o rumo. E eu preciso muito, muito da tua ajuda. Então a gente tem intimidade para isso, a gente tem. Gente, até na parte de trabalho. Eu e Maxwell, a gente fala muito com Deus, muito, muito com Deus mesmo. A gente pede muito a Deus. Antes, vou contar uma coisa aqui para vocês. Antes de começar no digital, para vocês terem ideia, eu fui num monte. Eu não sou de ir em monte orar, tá? Não sou. Eu não sou aquela pessoa. Sou cristão, tenho o meu devocional, busco muito a Deus, mas eu não sou uma pessoa religiosa, sabe? Então, mas eu sabia que eu fui. Eu chamei um pastor amigo meu e fui, cara, eu tô entrando num negócio aí, e eu preciso ter a aprovação de Deus, eu preciso fazer isso dar certo. E fui lá e orei a Deus, fiz um propósito com Deus. Nos momentos difíceis também, que as coisas ficam difíceis, a gente pede muita direção a Deus mesmo, porque Ele é nosso Pai, sabe? Ele é nosso Pai. Ele é nosso pai. Gente, ó, quem quiser, tem quem tiver algum familiar, algum amigo, pode mandar o link do devocional, tá? Aqui é aberto para todo mundo. Eu posto lá dentro do grupo, mas a gente, se vocês tiverem alguém para mandar o link, pode mandar, tá? Então, gente, é falar com Deus realmente, tá? Falar com Deus em tudo, em todos os momentos. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para nos ajudar, tanto na parte financeira como na parte de relacionamento, na nossa parte espiritual, em todas as áreas. Ele é o nosso Pai. Então, essa é a palavra de Deus para a vida de vocês, né? E tomem posse dessa bênção, desse privilégio, né? Desse privilégio. E nós temos um pai rico, tá? Um pai rico e um pai poderoso. Não é um pai qualquer. Não é um pai Zé Ninguém achado na esquina. Não, é um pai poderoso. É alguém que de fato tem toda a autoridade, tem todo o poder. Ele manda na morte. Ele manda na vida e ele manda na morte. Então não cai uma folha da árvore sem a permissão do nosso pai. Já parou para pensar nisso? E é uma questão só de acesso, não é uma questão de segredo. Não tem um segredo aqui. Ele é o alfa e o ômega, ó, a Débora falando. Não tem uma questão, não tem segredo. É acesso, é só você pegar e abrir a porta. Não tem código. Você não precisa digitar a senha ali, pedir senha, implorar a senha para as pessoas. Você já tem o código, porque você é o código. Então o acesso é livre. Então é só a gente acessar ele. Acessar ele todos os dias, como a gente está acessando aqui. Tá bom? Vamos orar a Deus que o seu dia seja abençoado, tá? Seja muito, muito abençoado mesmo. Amém? E posta lá no grupo para chamar o pessoal, tá? Para animar a galera. Fala que Deus está falando com você. Se ele estiver falando com você, posta lá, tira uma fotinha e posta lá dentro do grupo. Ó, faltou você aqui hoje. Participa. Tá uma bênção, tá? Essa parte é muito importante pra gente. Eu tenho certeza que a vida de muita gente vai mudar com esses devocionais que a gente vai dar continuidade aqui, tá? Então, ó, amanhã vai ser. Amanhã, não sei se amanhã dá para fazer, tá?
Eu não sei, eu vou ter que confirmar com vocês, tá? Eu vou ter que confirmar. Mas na segunda é certo. Se eu for fazer amanhã, eu já aviso vocês, tá bom? Mas na segunda é certo. A gente já começar no mesmo horário e a gente vai estar lendo João 1:19. Aí quando a gente chegar lá em João 4, aí a gente vai voltar para o João 6 e dar continuidade, para a gente ler, tentar ler todo o livro de João. Amém? Vamos orar. Eu estou pensando em fazer amanhã, tá, Cláudia? Eu estou pensando em fazer amanhã. Eu vou sair hoje, mas dependendo eu levo o computador e dá para me fazer de onde eu tiver, tá? E dá para fazer de onde eu tiver. Aí eu falo direitinho com vocês, mas é quase certo que a gente vai fazer amanhã, quase certo, tá? Então vamos orar, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Eu sinto muito que o Senhor falou no nosso coração hoje. O Senhor é o nosso Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude a vencer a timidez, porque a timidez, muitas das vezes, ela nos faz não olhar para o Senhor como Pai, mas muitas das vezes olhar como um estranho, como um amigo, como um parente, sabe? Assim, na verdade. Nós temos que ter intimidade contigo, nós temos que olhar para o Senhor como um pai e termos intimidade, falarmos com o Senhor, pedirmos, nos abrirmos o nosso coração de fato e falar contigo, Senhor. Então, tira a timidez do nosso coração, porque o Senhor é o nosso pai, nós temos liberdade para entrar na tua casa a hora que a gente quiser, acessar a tua palavra a hora que a gente quiser e ouvir a tua voz, ouvir o teu Espírito Santo. Então eu peço, Senhor, que nos ajude essas pessoas aqui a de fato olharem para o Senhor como um pai amoroso, como um pai que corrige, como um pai que ajuda, como um pai que nos ouve, que não nos abandona nos momentos difíceis. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje a tua palavra vai transformar corações aqui e pessoas que estão aqui nessa reunião vão passar a te olhar se não te olhavam, vão passar a te olhar como um pai íntimo, um pai que ouve o seu filho. E na verdade o Senhor nos ouve, mas é porque muitas das vezes a gente não perde assim a direção e não consegue te acessar de forma plena. Mas eu creio que a partir de hoje o acesso ele vai ser muito mais intenso, que a comunhão, a intimidade, ela vai ser muito, muito, muito maior. As pessoas vão te acessar pela manhã, pela tarde, pela noite, dormindo, em todo momento, a tua palavra, Senhor. Então, dê um dia abençoado para todos nós, um dia de livramento, um dia de transformação, um dia de portas abertas, um dia de muita alegria, que todos os obstáculos a gente possa vencer, porque somos filhos de Deus, também temos poder. O poder nos foi dado, o poder da tua palavra, o poder para profetizar e portas serem abertas, o poder para profetizar e laços de morte serem cortados, livramentos de acidente, porque somos teus filhos e cremos que estamos debaixo das tuas mãos. Nenhum mal nos sucederá, porque estamos contigo, Senhor. Estamos protegidos debaixo das tuas asas, debaixo das tuas poderosas asas. Amém, Senhor. Amém. Amém. E Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? Eu aviso lá no grupo, mas é quase certo que amanhã a gente vai estar também. Outra coisa, tá? Eu tô colocando lá no grupo, porque hoje talvez a gente vai ter uma call pela manhã, tá? Vai ser uma call lá, então eu vou soltar o comunicado lá também. Tá bom? Então, fica com Deus aí, gente. Tchau, tchau.